Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha, meu amigo aqui, Gabriel Andresso, tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, Wellington. Sempre um prazer estar aqui com você no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, sua disponibilidade sempre aqui conosco. É um prazer muito grande, até porque você sempre é muito bem informado, chega com informações e a gente vai falar sobre o assunto do momento. É verdade. O assunto do momento envolve Vasco da Gama, envolve a possível compra da SAF e outras coisas mais também. Então fica aí, né? Eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha, tá passando tudo aqui embaixo e você nos ajuda. Já passamos de 90 mil inscritos com a sua força, com o seu carinho e com amigos igual o Gabriel Andrés, que está sempre colaborando com a gente. Depois da vinheta, roda a vinheta! Muito bem, meu ídolo, muito bem, minha amiga. Vamos falar então desse assunto que chama muita atenção, que é SAF, né? É um assunto que, desde quando começou, surgiu a ideia do Jorge Salgado, o torcedor ficou dividido. É bom, é ruim. A gente viu no sábado uma final de Libertadores com dois times que são SAF, né? E o Botafogo, que é do John Textor, voltou a ser campeão e está próximo de ser campeão da Libertadores, já está, agora é do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode falar? Você tem uma opinião sobre isso aí, meu querido Gabriel? Bom, a gente tem opinião e tem também alguns fatos que aconteceram ao longo das últimas horas, dos últimos dias, que a gente pode repercutir e vai fazer isso aqui. Bom, primeira opinião, acho que a SAF ela é um caminho natural para muitos clubes. Um dinheiro novo? Um dinheiro novo é uma tendência na realidade. Claro que nem todo mundo precisa ser uma SAF. O Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras oficialmente não é uma SAF, embora o organograma, né, a estrutura lembre muito de uma, né, mas ainda é um clube associativo. Outros clubes também parecem estar migrando nesse sentido, mas a questão é que a SAF ela é realmente uma tendência, ela chegou para ficar. Ela pode até não ser abraçada por todos os clubes, mas muitos já vão aderindo. O Vasco já virou e agora está buscando aí o seu segundo investidor depois que o primeiro não deu certo. Isso é opinião. Agora falando em relação à notícia, que é inclusive uma coisa que repercutiu hoje desde cedo, hoje segunda-feira, tá? Para quem está nos acompanhando em outra data, 2 de dezembro de 2024. O Evangelos Marinakis, e é bom a gente ir treinando bem a pronúncia do nome dele. Porque até hoje eu não aprendi a falar o nome do cara da 777. O Josh Wander? Então, esse aí talvez não seja tão complicado, apesar de ser grego. Mas ele sinalizou numa entrevista a um jornal inglês que aquilo que já vinha se falando, que ele está negociando para tentar comprar a SAF do Vasco da Gama. Ele tem o interesse, ele e o grupo dele têm o interesse de comprar uma SAF no Brasil e o Vasco é visto como um clube que se encaixa dentro do perfil que ele procura. Importante lembrar que ele não é um marinheiro de primeira viagem. Aliás, falar em marinheiro de primeira viagem parece ato falho, mas não é, porque ele é dono de uma frota de navios. Só isso. Inclusive, ele a grande fortuna dele vem dessa empresa. Então me permita o trocadilho. Ele que tem que comprar o Vasco da Gama. Pois é, né? Tem navegador Vasco da Gama. Tem tudo a ver, inclusive. Tá no escudo já um navio. Já tá tudo lá. E tá no braço do filho dele, viu? Porque o filho dele, o Miltiades Marinakis, tatuou uma caravela. E, inclusive, esteve aqui no Rio tempos atrás, o pessoal ficou maluco nas redes sociais. Falou, é ele, vai ser ele e tal. Mas só para explicar, para traçar um perfil dele, ele tem 57 anos. Ele é filho de um grande político grego, que tem o mesmo nome do filho dele, Miltiades Marinakis, que foi nome importante na política grega, também um homem de negócios muito importante, e ele herdou essa fortuna do pai. E a fortuna dele está estimada em 22 bilhões de reais, é mais até do que a fortuna do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, ou o sócio majoritário, para quem não quiser chamar de dono. E é dono também do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Rio Ave, de Portugal e do Olympiacos da Grécia. Eu sigo muito
Wellington, mídias lá da Grécia. Ah, como você sabe falar grego? Não. Mas para isso tem o tradutor lá automático que a gente vê tudo que os caras estão falando. O Marinakis, ele é um cara muito conhecido na Grécia. E ele, como todo grego, ele é muito apaixonado. Ele é muito visceral. Esse é o estilo dele. Se a coisa tá boa, tá boa. Se não tá boa, ele vai lá, troca o técnico e não quer saber. Então, o pessoal às vezes pode falar, ó, tá vendo, o estilo europeu é diferente. Não com ele. Ele é um cara muito passional. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Na Grécia, ele teve resultado. O Olympiacos chegou a ser heptacampeão grego. Tudo bem que é o maior clube do país, mas para você ganhar 7 vezes seguidas, alguma coisa você tem que mostrar. No Forest, na Inglaterra, o Nottingham Forest estava na 2ª divisão quando ele chegou e caindo para a 3ª. Depois que ele chegou, ele botou o time lá em cima e subiu. Conseguiu o melhor resultado em alguns anos. Hoje o Forest é da Premier League. E o Rio Ave de Portugal, meio assim lá em Portugal, porque é difícil também você bater de frente com Porto, Benfica e Sporting. Mas, enfim, é um cara muito apaixonado por futebol e que tem interesse de investir aqui no Brasil. Há uma cláusula de confidencialidade, um contrato de confidencialidade entre o Vasco e essa empresa para que não se divulgue nada. Mas as conversas, elas que é normal. É totalmente normal. As conversas estão acontecendo. Não dá para a gente dizer se estão avançadas ou não. É até leviano a gente falar que as conversas estão avançadas. Mas o que a gente pode dizer é essa conversa, essa negociação, ela deve se estender até o início do ano que vem. Porque não é gente, não é um negócio. Quer comprar? Quero. Faz o cheque aí, faz um Pix, né? Agora é a moda, faz um Pix. Não, você tem que ver o contrato. Eu vou ter direito ao quê? E você quer quanto? E não podemos esquecer, até para ilustrar junto contigo, que 31, 33% das ações são da EQEP. Que muita gente acha que a EQEP foi contratada pela 777. Não, a EQEP é dona também da 777, que é um braço dela. Então, e eles pagaram uma grana e tem que ver quanto que eles querem na parte deles. Exato. E aí, no caso, para te explicar, são 31% de fato que pertence à EQEP e os outros 39% estão sendo arbitrados, né? Estão passando por uma arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. A diretoria do Vasco considera que o Vasco não vai perder esses 39%. Então, 39 com 31 são 70%, que é o que o Marinakis negocia para comprar, que é o que a 777 já tinha comprado. Sim. Então, não muda nada, 30% continuam sendo do Vasco e a coisa se mantém dessa maneira. A questão como você mesmo já disse, não é uma negociação rápida. Você não faz um Pix, você não assina um cheque. Você vai amarrar um monte de coisa. É lógico. Inclusive, o Vasco vai querer as garantias dele e o Marinakis vai querer as garantias dele também. E o próprio andamento desse processo não é que ele impede as negociações, mas, querendo ou não, é uma barreira a mais, é um obstáculo a mais, é um processo que já é demorado. Ele ganha mais alguma... ele ganha menos celeridade, vamos falar assim. Não pode ter pressa, tem que ter o torcedor tem que ter uma certa paciência. Mas, Wellington, o Vasco está precisando de dinheiro para ontem, tem que contratar grandes jogadores para o ano que vem. Concordo plenamente contigo, mas é o que temos no momento. Exato, e aí até em cima disso, o Vasco vai trabalhar para não errar, para evitar que qualquer coisa aconteça. Até porque o Pedrinho até falou isso alguns dias atrás, que ele já considerava o potencial construtivo do Vasco vendido. Já estava negociado, já estava tudo em andamento. Começariam as obras em dezembro. Exato, que é o que a gente falava. Esse jogo de quarta-feira agora contra o Atlético Mineiro era para ser o último jogo de São Januário, era para ser a despedida, já não vai ser, porque as obras não vão começar agora. Mas o Pedrinho já dizia, olha, vamos terminar, começar as obras agora na virada do ano e tudo mais, e nós mesmos repercutimos isso, só que ele mesmo admitiu que deu com a língua nos dentes, falou demais e que, enquanto não estava assinado, não poderia ter falado. E, de fato, o negócio deu para trás. E hoje, no mundo dos negócios, combinado, antigamente a minha avó falava, e era uma frase do Eurico também, Eurico Miranda, que muitos jogadores gostam
ou gostavam do Eurico, porque o negócio no fio de bigode. O que é o negócio do fio de bigode? O fio de bigode a sua palavra tem peso, tem valor. E hoje, nesse mundo business, nesse mundo de negócios, o que tem valor é o papel assinado. Exato. E você falou isso, eu lembrei até de uma história, que eu acho até que eu já contei aqui no canal. Meu pai sempre contava de um presidente, até hoje ele conta, de um presidente que o Vasco teve nos anos 60 e que o Dé conheceu, que foi o João Silva. Sim, João Silva. E ele dizia, e o João Silva, ele falava, bom, mas como é que você consegue? O Vasco estava numa draga tremenda também nos anos 60, falta de dinheiro e tal. E aí perguntaram para ele, João, como é que você faz para conseguir arrumar dinheiro, para conseguir pagar contas e tudo mais? E ele falou, olha só, o que eu faço é o seguinte, o Vasco da Gama é o meu fiador. Eu não preciso falar se chegar aqui, se eu chegar e for conversar com alguém e falar, eu sou o João Silva, ninguém vai saber quem eu sou. Até porque é o nome mais comum que tem no Brasil, João Silva. Mas se eu chegar e disser, eu sou o João Silva do Vasco da Gama, eu abro todas as portas, porque todo mundo sabe o que é o Vasco da Gama. Então, essa frase, o Vasco é o meu fiador, nunca eu esqueci. Só que hoje em dia, isso era naquela época. Hoje em dia, não basta você ter o Vasco como fiador. Você tem que fazer todo um processo, enfim, jurídico, financeiro, estrutural, de planejamento para a coisa dar certo. Então, diante disso, e as duas partes têm que fazer isso, é bom que se diga, não é só o Vasco. Quem está interessado em comprar também, não entra só com dinheiro. Então, isso deve se estender ainda por algumas semanas, mas a coisa pode andar num sentido positivo. E se andar, aí... já para 2025 nós podemos ter uma novidade importante, que seria o Marinakis, se der certo, liderando a SAF do Vasco e seu grupo também. Na última coletiva do Pedrinho, ele falou que a 777 aumentou parece em 300 milhões a dívida do Vasco, que era de 700, com mais 300 um bi. Né? Então também tem que ver lá o seu Marinakis, para o negócio não naufragar, já que ele mexe com o navio, como que fica a questão da dívida também, porque você tem que passar a parte saudável, a parte a coisa boa e tem que passar os problemas também. Claro, e até por isso, antes mesmo de Marinakis e tudo mais, a diretoria vascaína garantia já estar atacando a dívida como pode. Isso envolve dívidas com dívidas trabalhistas antigas, contratos que não foram respeitados. O Pedrinho até falou que tinha pago, se eu não me engano, 10 milhões de reais aí para o Nacional do Uruguai por causa do Puma Rodrigues, que já foi comprado há um tempão, porque o Vasco não tinha pago na altura e tinha que pagar de qualquer jeito para não ser banido, para não ter o transfer ban da FIFA, que é quando você não paga um clube por uma negociação, a coisa tramita por várias instâncias e aí você não pagou, está inadimplente, os caras vão lá e te proíbem de fazer transação até você pagar. Então ele disse, olha, a FIFA, se a gente não pagasse, a gente ia tomar transfer ban, porque o clube não pagou, o Nacional reclamou, foi na FIFA, a FIFA julgou, considerou que não tinha pago mesmo, o Vasco recorreu, deu o prazo e tal, não sei o quê, e ficou irrevogável, então tem que pagar de qualquer maneira. Só que isso, é claro, até por tudo isso que eu falei, não foi de uma semana para outra. Isso aí já leva ano, né? Então já leva um tempo. Então o processo demorado. Então, por isso tudo, é que a coisa não vai ser resolvida de hoje para amanhã, ou de amanhã para depois de amanhã. Leva tempo, leva semanas, talvez alguns meses, mas pode ser que dê certo e essa é a grande esperança. Então você pede para o Papai Noel, né? Papai Noel, eu quero vender a SAF do Vasco, você que é vascaíno, para fazer dinheiro, para fazer um time competitivo, né? E acho interessante se vem um dono, como tem o Botafogo, que tem outros clubes, e toma frente do negócio, porque uma coisa é você falar com um dono, outra coisa é você falar com um cara que é responsável ou autorizado pelo dono. Nem sempre a opinião desse cara que está autorizado é a mesma do dono. Então, às vezes você perde tempo para você fechar alguma negociação. Qual a sua opinião? Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Estou prometendo aqueles abraços, mas estou faltando. Mas nós estamos tendo muitos assuntos importantes aí e quero que você curta também.
Eu queria... Ah, se inscreva, Wellington Campos FC. Está passando tudo aqui embaixo, ó. Paga nada não, o joinha é importantíssimo, porque o joinha nos ajuda a nos fortalecer junto ao YouTube. E esses malucos aqui vão continuar falando, né? Eu sei que você gosta, que vocês têm credibilidade junto ao nosso canal, e isso é muito importante, é muito gostoso. Então, aqui a gente não conta história, né? Aqui a gente traz o que está acontecendo, as coisas transparentes para vocês curtirem. Meu ídolo? É isso aí. E é melhor, às vezes, nesse sentido, a gente falar um pouco menos do que falar demais. Perfeito. Não dá pra gente cravar nada. Mas, obviamente, a chance existe, as conversas existem, e aí, dependendo de como que tudo anda. Aí é com eles. Eles é que entendem dessas cifras e a gente, obviamente, dentro do que sabe, procura informar também e torcendo para que dê tudo certo. E torcendo para o Pedrinho. Pedrinho, tomara que dê certo, que encontre um novo parceiro com uma saúde financeira bacana, porque você representa um dos maiores clubes do mundo. Então, a sua responsabilidade é grande, o torcedor tem acreditado nas suas palavras e a gente torce para que as coisas boas aconteçam também. Gente, fiquem com Deus aqui do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e o Wellington Campos.